Bom pessoal, eu quero fazer um vídeo aqui sobre uma opinião sobre uma fala do Fernando Melo na qual eu não concordei muito, né? Aquela coisa, independentemente de quem seja, se a pessoa fala que eu não concordo, eu falo, já falo o que eu penso, não sou preso a grupinhos, né? Que existem vários grupos, né? E ele falou uma parada que eu não concordei, que ele falou que o Lula não botou fogo no Brasil porque ele não teve culhão, mas o Bolsonaro vai botar fogo no Brasil. De antemão, pelo que eu estou vendo na conjuntura atual, eu acredito que mesmo que se o Bolsonaro perdesse, ele não botaria fogo no Brasil. Eu acredito que não haveria esse tipo de inflamação. Eu acredito que haveria sim indignação, narrativas, entre outras indignações, mas não ao ponto, por exemplo, de repetir o que houve nos Estados Unidos. Isso aconteceu no Brasil? Eu acredito que não. Eu acredito que, claro, eu não quero que a esquerda volte, o PT volte. Embora eu veja que não é por conta disso que o PT, eu não quero que o PT volte, que eu vou, por exemplo, me calar em certas coisas erradas que vêm acontecendo. E eu coleciono inimigos, coleciono dislikes, coleciono pessoas saindo do canal, o canal não crescendo, eu sendo colocado como traidor, eu e outras pessoas, porque a gente não segue narrativa de direita miqueitariana, direita brazonística, zóio verde, seita do ozônio. Direita boomer, né? E só que é aquela coisa, não é porque, por exemplo, o Fernando Melo tem algumas análises até que eu acho contundentes e com mais realidade do que o Mickey Time na vida que eu vou concordar com tudo que ele está falando e eu não concordo com o que ele disse agora. Porque ele disse que o Bolsonaro vai voltar no Brasil e o Lula não botou porque ele não quis. Eu acredito que o Lula tentou sim botar fogo no Brasil, embora ele não teve capacidade para isso, mas ele tentou sim. Você vê ali quando ele, na época que a Dilma caiu, quando ele mesmo foi preso, houve uma tentativa de tentar botar fogo no Brasil. A gente viu isso. E até que o nosso flag, até a própria eleição do Bolsonaro foi marcada com isso. E eu acredito que a própria facada no Bolsonaro feita pelo Adélio foi uma forma sim de tentar botar fogo no país. Até porque eles não esperavam que o Bolsonaro ia sobreviver. Quando o Adélio cometeu aquele ato. Né? Então o Lula sim, ele tenta botar fogo no Brasil. Ele tenta, até hoje. Não é porque ele não teve culhão, ele tem culhão para isso. Ele, não é só ele, é o José Dirceu, entre outros agentes aí perniciosos da esquerda mais radical. Não existe uma tentativa assim de botar fogo no Brasil. Só que eu acredito que pela parte do Bolsonaro ele tem uma postura na qual eu não concordo, que me faz acreditar que ele não botaria fogo no Brasil, não pela parte dele, mesmo que ele fosse derrotado nas eleições do ano que vem. Eu acredito que até haveria uma certa indignação, pessoas com um discurso mais inflamado, mais emocionadas, mais indignadas, mas não a ponto, por exemplo, de invadir o Congresso Nacional e outras repartições públicas, como houve no Capitólio. Aquela repetição que houve no Capitólio quando o Trump perdeu a eleição para o Biden, que houve aquela invasão, que houve até uma perda de uma vida, né? Uma mulher morreu nessa invasão de Capitólio. Ela levou um tiro no pescoço por conta dessa invasão. Eu acredito que no Brasil não terá esse tipo de coisa. Por mais que a gente tenha manifestações e tal, pelas próprias manifestações que ocorrem no Brasil, eu vejo que o perfil de boomer que vai em manifestinha, motociata, que é mais emocionado, que se deixa levar, por exemplo, né, por narrativas colocadas como frasão, make time, eu acredito que ele não tem uma postura mais, por exemplo, de pegar em armas, por exemplo. Ele não tem essa postura
Porque a esquerda brasileira ela tem essa postura de tentar botar fogo no Brasil. Você vê que eles botam fogo em estátua, vão tentar botar fogo em igreja. A esquerda brasileira se espera isso tudo. A esquerda brasileira ela tem essa plena capacidade de agir com mais violência. E seria o sonho da esquerda brasileira se houvesse essa tentativa do Bolsonaro botar fogo, né, no Brasil, inflamando os seus apoiadores, sabe? É o sonho, por exemplo, legitimar a ação mais violenta, por exemplo. Eu acredito que seria o sonho da esquerda que o Bolsonaro fosse ditador, para eles agirem com mais violência. Mas como a gente tem uma mídia que já coloca o Bolsonaro como errado, então eles já têm essa violência dentro deles, mas é aquela coisa. No Brasil, por exemplo, como o afegão médio ele não aprova o que a esquerda faz em parte, né? Por exemplo, botar fogo em estátua, depredar patrimônio público e particular. Como o afegão médio ele não gosta desse tipo de coisa, por exemplo, esquerda botando fogo em pneu, impedindo avenidas de circular, entendeu? Como isso atrapalha diretamente a vida do afegão médio, ele pega uma certa tipo de ojeriza à esquerda. Como a direita não vai depredar patrimônio público, não vai botar fogo em pneu, então, de certa forma, eu acredito que não haverá, por parte dos apoiadores do Bolsonaro, esse tipo de ação. Mesmo que acontecesse uma possível derrota do Bolsonaro nas eleições do ano que vem, ele perder, por exemplo, o Lula, sabe? Eu acredito que não haveria esse tipo de coisa no Brasil. Não pela parte da direita. Eu vejo que aconteceria mais pela parte da esquerda. Com o Bolsonaro ganhando ou não, eu acho que a esquerda brasileira vai botar fogo no país, mesmo se ela lograsse vencedora, sabe? Eu acredito que sim, que a esquerda brasileira ela tem um quê de assim uma bolha que de certa forma é a bolha do projequistão, dessa classe mais intelectual, mais caviar, mas tem aqueles que são inflamados por exemplo, por um Guilherme Boulos da vida, né? Que a gente já viu acontecer. Esse tipo de tentativa de tentar defender lá o cara que botou fogo lá no Borba Gato. Você vê que existem parlamentares de esquerda tentando ajudar o cara, tentando pagar advogado pro cara e tudo mais, liberdade pro cara. Eu esqueci o nome do infeliz lá. Um marginal, né? O cara que faz um negócio desse é um marginal, até porque se a lei diz que você não pode depredar patrimônio público, o cara é por si só um criminoso. Se ele é um criminoso, ele tem que ser recolhido atrás das grades, né? Só que a esquerda brasileira está o defendendo porque de certa forma eles colocaram aquilo como uma causa, né? A causa, tentar apagar um símbolo e tudo mais. Embora historicamente eles devam até desconhecer quem é o Borba Gato. Até porque quem participa desses movimentos aí são pessoas que são levadas por... São levadas, né? São pessoas que são levadas por certas emoções, né? E a esquerda sempre usou esse povinho aí de movimento, essas coisas assim, estudante como massa de manobra. Então essa é a minha fala sobre o que eu penso da declaração do Fernando Melo. Eu discordo veementemente nesse ponto. Eu acredito que eu tenho o direito de discordar, eu não sou preso a grupos. Por eu ser preso a grupos, por exemplo, eu faço críticas tanto à direita miqueitariana quanto à direita SDV, a direita Vaporwave. Se eu ver erros, eu falo. Embora eu vi que pessoas da direita Vaporwave não concordaram com a fala do Fernando Melo. Eu acho que foi uma fala desproposital. Embora por mais que eu já tenha criticado o Fernando Melo anteriormente, embora eu estava numa fase que eu ainda
enxergava que era o caminho certo, um apoio consistente a Bolsonaro e tentando negar qualquer crítica ao ponto que você possa ser considerado um traidor. Embora com o decorrer dos meses eu fui enxergando que existem erros, eu acho que erros que não deveriam estar acontecendo, mas existem, é a realidade. E de certa forma, com alguns comentários que eu não sei se a pessoa que escreveu isso ela é um troll ou é uma pessoa que acredita efetivamente no que ela escreveu, né? O tal de Gabinete da Razão, um perfil que veio fazer alguns comentários em um vídeo meu. Tipo assim, que eu sou traidor, que eu sou um Nando Moura, o que os meus amigos de Bigfooters, né, que é o Autêntico Ceará, cada um é um Nando Moura carioca e o Nando Moura paraíba, né? Porque como o Nando Moura ele despirocou e ele é uma oposição da mesma forma como a esquerda radical, o Nando Moura ele tem a mesma postura semelhante à esquerda em ser oposição. Ele nutre um ódio que quase que patológico ao Bolsonaro. Uma coisa é você ser um crítico contundente do governo, outra coisa é você ser um radical. Eu enxergo um certo radicalismo no Nando Moura quase semelhante a um militante do PSOL. Assim, eu vejo isso no Nando Moura, eu vejo um radicalismo no Nando Moura. Só que usar o Nando Moura sempre como um porrete para tentar silenciar qualquer voz que tenha uma crítica que eu vejo como natural, porque todo governo haverá imperfeições e todo governo haverá críticos. Só que usar um espantalho para tentar calar críticos, eu acho sim uma certa atitude que não se assemelha ao conservadorismo, sabe? É algo que uma atitude que se assemelha ao totalitarismo. E se nós não aceitamos o totalitarismo da esquerda, nós não vamos aceitar da direita. E usando o Nando Moura como espantalho, usando a esquerda como espantalho, apesar que a esquerda ela se presta esse papel mesmo, tentando rotular as pessoas que façam observações contundentes como comunistas. Eu já fui chamado de comunista, eu já fui chamado de Nandete. Eu sou tão traidor quanto o Nando Moura. Então esse tipo de coisa mostra que existe sim uma falta de maturidade na militância de direita no Brasil. Então não, até pela essa falta de maturidade da direita brasileira, que eu acho que carece de muitas coisas, assim, eu acho que a direita brasileira hoje é um verdadeiro fracasso por conta até da falta de conhecimento, da falta de senso crítico. É a mesma direita brasileira que hoje não faria uma ação da envergadura como houve no Capitólio, mesmo se o Bolsonaro perdesse. Por isso que eu discordo da fala do Fernando Melo. Não acho que isso vai acontecer no Brasil. Essas manifestações de indignações, elas vão ficar restritas à internet. Elas vão ficar presas à internet. Existirá aquelas pessoas que vão culpar o povo, que vão dizer inúmeras coisas contra, dizendo que foi a urna, que não vai passar o voto impresso. Eles sabem muito bem disso, que não vai ter voto impresso. Mas vai haver indignação, caso se concretizar. A gente sabe disso. A gente sabe que haverá uma certa indignação. Só que aquela coisa, eu acho que a gente tem que ter um discernimento, sabe? A gente tem que ter um discernimento mesmo. Então, galera, eu vou ficando por aqui, tá? Eu acredito que eu dei minha opinião, discordo do Fernando Melo nesse ponto, né? Eu acho necessário falar sobre isso, porque eu enxergo que as coisas vão ser desse jeito, tá? Que existe diferença entre a esquerda brasileira, a esquerda americana, a direita brasileira e a direita americana.
Então, até mais, galera. Falou!